Brunão tá aí ou caiu? Acho que ele Bruno caiu? Eu coloquei ele como host, acho que ele não caiu, não. Não, acho que você colocou o outro Bruno que tá na live como host. Não foi, não? Colocou o Bruno, do parceiro do Edson, então. Ele me mandou aqui no WhatsApp que caiu. Ele tá tentando entrar de novo aí, tá? Bruno, tem como você me colocar como host de novo para me aceitar o Bruno? É comigo que você tá falando, parceiro? Isso, que eu te coloquei como host. Confundi os Brunos aqui. Sim. Só me explica como é que é, porque eu nunca mexi nessa plataforma. Você vai abrir aí os participantes, aí vai ter Alvo Investimentos, você clica nos 3 pontos em cima, do lado do meu nome, perdão, e coloca Make Host. Pronto. Deu certo? Beleza. Pessoal, para conseguir entrar. Bruno, eu vou te colocar como host, ok? Ótimo. Aí eu vou ficar de olho aqui, se a galera pedir para entrar, eu te aviso. Tá ótimo. Pô, fiquei preso aqui do lado de fora, pessoal. Desculpa. Pronto, pode tocar. Tudo certo? Todos presentes? Tudo tranquilo, Brunão. Você tinha caído, né? Mas eu tinha me apresentado e apresentado você aí pro pessoal. Então eu já passei a bola aí para você, mesmo sem você estar em campo. Tá ótimo. Então, beleza, vamos começar. Vocês enxergam minha tela aqui, pessoal? Boa. Pessoal, obrigado pelo convite, tá? Obrigado por estar aqui, 7 da noite, participando da reunião de um tema que hoje vai ser mais denso. Ó, o Paulo perguntou se está sem áudio. Ele não está ouvindo? Aqui no chat. Eu vou seguindo, tá? Meu nome é Bruno, pessoal, Bruno Muniz. Eu faço parte da mesa de produtos estruturados da XP Investimentos, certo? Nós tratamos basicamente de soluções de investimento via derivativos. E dentro dessa célula, a gente faz também estruturas em commodities. Tá? Commodities aqui sempre olhando para os produtos que a gente tem disponíveis no mercado de capitais brasileiro, tá bom? Vamos começar a apresentação. Então, hoje a gente vai focar, pessoal, muito na parte de opções, tá bom? Especificamente. Existem outras soluções, mas hoje a gente vai olhar para isso, tá? Então, aqui, essa apresentação é bem geral, tá? Ela é para assessoria, a gente vai montar um modelo que seja suficiente para vocês. Então, eu vou passar algumas informações um pouquinho mais rápido aqui, tá? Porque ela é um pouco mais completa. Mas, basicamente, a ideia é criar soluções de hedge para empresas e pessoas físicas, certo? Seja moeda, juros, inflação ou commodities, democratizando esse acesso ao investidor brasileiro de qualquer tamanho, tá bom? Aqui, alguns dos produtos, né, que são oferecidos, então você consegue fazer proteção em dívida, né, pela variação
dependendo da dívida que você tem, o indexador que você tem, moedas, dependendo do indexador que você tem, commodities, que é o que a gente vai tratar hoje, né? Trigo, milho, café, soja, alumínio, cobre, minério, petróleo, gás, café, algodão, açúcar e muitas outras, tá? Energia, né? A XP também, como mesa, tem uma mesa de hedge de energia física, e crédito de carbono também, tá bom? Então, hoje a gente vai tratar aqui quais instrumentos tem. Tem diversos instrumentos, né? Swaps, opções, câmbios, NDF. Hoje a gente vai falar particularmente desse quadradinho aqui, opções de commodities, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, o que são as commodities, né? Todo mundo sabe. São bens primários que passaram por pouco tempo de processamento, cujo local de produção não interfere na qualidade do produto, certo? Então, geralmente são usados como matéria-prima e podem ser utilizados como produto final. São negociados globalmente com referência no preço internacional, né? Então, quando a gente trata aqui de soja, a gente vai estar falando da soja com preço negociado em Chicago, certo? Independente se ela foi plantada no Brasil, ou na Argentina, ou nos Estados Unidos, tá? A gente vai estar tratando de indicadores únicos para essas commodities, certo? De preço. Então, o que a gente tem acesso aqui, como cliente da XP, são todos os mercados globais de commodities negociadas em dólar e todas as commodities negociadas internamente no Brasil, que são milho, boi, café e soja. Beleza? Então, aqui um pouco da história, né? O formato embrionário, o futuro de arroz no Japão. Então, inclusive, a criação do instrumento de opção, né? Os derivativos, feitos, na verdade, para proteger produtores originalmente, que não queriam ficar suscetíveis à variação dos preços das commodities. Então, todos os instrumentos financeiros que a gente trabalha hoje em dia no mercado financeiro com ações, que vocês talvez conheçam, na verdade, tem a sua fundação, né, numa necessidade da economia real gerada por produtores de commodities agrícolas. Tá bom? Quem são os participantes desse mercado, então? Você tem basicamente as pessoas que fazem o hedge, né, que são as pessoas que efetivamente têm exposição ao mercado físico, né, vocês, produtores, e especuladores, outras pessoas que tentam utilizar esse mercado para garantir algum benefício financeiro, né, garantindo, dessa forma, liquidez para quem precisa fazer a sua exposição, travar a sua exposição ao mercado físico via mercado de capitais. Tá bom? Então, conceitos básicos, pessoal. Basicamente, qual é o risco do produtor, né? O produtor detém o ativo físico. O que é fazer um hedge? O que significa esse termo? É basicamente tomar uma posição inversa a que você fica exposto no ativo físico, certo? Então, se você colheu soja, está mantendo ela no silo para vender, você é dono dessa soja. Qual é o seu risco aqui? O seu risco é essa soja armazenada perder valor, se desvalorizar, certo? Então, o que você tem que fazer no mercado de capitais? Assumir uma posição que você se beneficie de uma queda, certo? Dessa forma, qual que é a dinâmica? Por que você faz o hedge? Por que você está travado? Porque se o preço subir, você continua ganhando no ativo físico, certo? Você vai vender mais caro. E se cair, você perde no ativo físico, mas você consegue ganhar no mercado de capitais. Dessa forma, você neutraliza a sua exposição, certo? Peguei com o microfone aberto, pessoal, quer falar? Brunão, dá uma mutada aí, Fecha você a que está galera. como host, dá uma mutada aí na galera. Deixa eu olhar aqui. Pronto, desativei aqui o áudio do Felipe, que a criançada lá está animada. Tá? Então é basicamente isso, pessoal. E o inverso também serve, né? Você pode ter a sua soja armazenada, mas você não quer ficar com a sua soja armazenada, porque você acha que o preço já está muito bom para vender, mas você quer continuar participando de uma potencial alta. Então você vende essa soja, assume a posição vendida no mercado e compra uma operação de alta para você surfar essa alta via mercado de capitais. Então a ideia... Brunão, Oi. tem uma galera querendo entrar aí. Me mandaram mensagem que se puder liberar. Opa, 4 pessoas na sala de espera. Deixa eu admitir todos.
Vou esperar todo mundo entrar. Valeu. É o Paulo que estava com problema no som, né? Ele acabou saindo e entrando. Só esperar o Anklin conseguir entrar aqui, que ainda não apareceu no Join, e a gente começa. Acho que ele conseguiu entrar agora. Tá bom? Então a dinâmica é essa, pessoal. A dinâmica do hedge, a proteção que a gente chama, é basicamente você conseguir tomar uma posição no mercado de capitais inversa à posição que você tem no mercado físico. Beleza? Dessa forma você neutraliza o seu risco porque você fica exposto nas duas direções, certo? Se você detém o ativo físico, se você tem a sua soja armazenada, se o preço dela subir, você vende mais caro. Se o preço dela cair, você ganha via mercado de capitais. Então, você neutralizou a sua exposição. É basicamente esse aqui o intuito das operações de hedge via mercado de capitais para produtores de commodities, né? Então, vamos pensar como isso funcionou. Aqui um exemplo, né, para vocês de 2016, 2017, o preço da soja Chicago. Né? Então, vamos pensar um cara que começou aqui estimando os custos dele, né, agosto de 2016, vendo o preço da soja aqui embaixo. A soja estourou, né, 19% de alta, e até o período da colheita ela devolveu tudo, certo? Essa volatilidade ela atrapalha muito a previsibilidade dos retornos do produtor, porque o momento que os custos são apurados, né, do início do plantio até os momentos que as receitas são oferidas, né, na colheita e posteriormente na venda, você tem aí um espaço onde muita coisa pode acontecer, certo? E você consegue ter mais margem de manobra se protegendo via mercado de capitais, né? Então, imagina que aqui o produtor tivesse travado o preço da soja nesse ponto aqui. Ele ia estar muito melhor na hora da colheita, certo? Quando ele vendeu essa soja aqui em março, ele podia estar travado nesse preço aqui, mas se ele não fez nada, ele vendeu a esse preço. Então, não só ele perdeu uma bela oportunidade de valorização da commodity, como isso deve ter prejudicado muito os cálculos dele, né, de retorno. Ele pode ter exagerado nos custos, esperando retornos maiores que não se concretizaram ao fim da operação. Tá? Então, isso aqui é um exemplo claro e básico do porquê que é interessante fazer a proteção. Né? Não só você adquire previsibilidade sobre os seus retornos, como você consegue aproveitar bons momentos de mercado antes de ter a produção na mão disponível para você vender, certo? Então, você tem essas duas vantagens. Uma operação mais de proteção e outra operação mais especulativa, ambas com seus riscos, tá? Mas que trazem vantagens para o produtor. Análise de mercado, pessoal, aqui é uma forma muito geral, né? Você precisa ter análises para determinar qual o movimento que você vai fazer. A gente basicamente divide entre análise fundamentalista e análise técnica. Tá? Análise fundamentalista é quando a gente olha o fundamento da commodity, né? Então, poxa, como a gente espera que vai ser a safra da soja? A gente tem que olhar como vai ser a chuva nos Estados Unidos, a gente tem que olhar como vai ser a chuva na Argentina, a gente tem que olhar como está sendo colhida, a velocidade da colheita em relação aos anos anteriores da safra no Brasil. Então, você tem diversos dados que vão compor essa informação, que são importantes ser analisados antes de tomar uma decisão. Tá? E, além disso, você tem análise técnica também, né, que muita gente que olha para o mercado financeiro conhece, que é basicamente tomar uma decisão baseado na variação do próprio preço, tá? Sem olhar muito para o fundamento da commodity. Como vocês são produtores, né, como vocês acompanham muito de perto a commodity e como vocês têm as suas expectativas de custos e de receita bem definidas, vocês vão olhar mais para a análise fundamentalista, né? A análise técnica seria para quem tivesse mais interessado em especulação.
certo? Então, quais são as principais commodities que são negociadas no mundo? Né? Para grãos, a gente tem a Bolsa de Chicago, que é a maior bolsa de commodities do mundo. A gente tem o milho, soja, trigo, farelo de soja e óleo de soja, tá? Todas muito adequadas para os produtores brasileiros. Na B3, que é a bolsa brasileira, a gente tem o milho e a soja. Tá? Lembrando que a soja que a gente negocia na B3 é a mesma de Chicago. Tá? O milho não. O milho aqui é o mercado de Chicago e o milho da B3 é o milho brasileiro, nacional. Vamos lembrar que a maior parte do milho plantado no Brasil é consumido localmente, então tem uma diferenciação de preço muito relevante. Metais, a gente não tem, a gente tem em Chicago, né, ouro, prata e cobre. Na B3, ouro também segue o mesmo ouro de Chicago. Londres, alumínio e cobre, certo? Singapura, minério de ferro. Todas essas a gente consegue operar pela XP com uma conta de pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então não precisa ter conta nesses ambientes. Nós já temos uma estrutura offshore que permite o registro dessas opções internamente. Energia, petróleo, gás natural, gasolina e heating oil, né? Muito usado em aviação. Nova York, petróleo Brent. Aqui as softs Nova York, açúcar, algodão e café, também super importante para a produção brasileira. E na B3, café e boi gordo. Lembrando que o café não é o mesmo café de Nova York, mas tem uma correlação muito alta. O Brasil é um grande exportador de café, então se tiver algum produtor de café aqui, a correlação desses dois é de 98%, o café negociado lá fora e o café negociado no Brasil. E o boi gordo é naturalmente o boi nacional. A gente também tem contratos de boi lá fora, mas são pouco utilizados aqui no Brasil, dado que o consumo é majoritariamente interno. Então temos poucos exportadores aqui, pessoa física, tá? Conceitos básicos, pessoal. Como são montados os contratos de commodities no mercado de capitais? Eles têm, primeira coisa, tamanhos e datas de expiração padronizadas. Certo? O que é o tamanho, Bruno? A depender da commodity, cada contrato vai ser equivalente a um volume no mercado físico. Certo? Então, o que é um contrato de soja no mercado de capitais? São 450 sacas de 60 quilos. Né? O que é um contrato de açúcar? São 112 mil libras. Certo? O que é um contrato de boi? São 330 arrobas. E isso é importante para vocês entenderem como vocês vão operar. Certo? Se vocês produzem e querem fazer a proteção para 900 sacas de soja, vocês têm que pegar o tamanho do contrato. Um contrato são 450 sacas. Vocês vão precisar fazer a sua proteção em 2 contratos. Perfeito? É assim que a gente toma uma exposição de hedge perfeito, auferindo pelo tamanho do contrato. Beleza? Opa, desculpa, apertei o scroll aqui. E cada commodity, certo, vai ter vencimentos específicos, janeiro até dezembro. Algumas não têm todos os meses, algumas têm todos os meses, então isso aqui vai ser muito idiosincrático de commodity para commodity. Vale olhar para a sua necessidade específica e entender como são padronizados esses contratos, como eles podem ser utilizados, tá? Então vai depender de cada commodity que vocês vão operar, cada uma vai ter uma especificidade diferente, então não vou aqui passar por tudo, tá bom? Então, vamos dar um exemplo do que seria um custo financeiro, né? Aqui tem um exemplo. O cliente quer comprar 30 contratos da soja K, né? K é maio 2023. Teria sido o vencimento do mês passado. Cada saca valendo $31. Né? Então, qual é o volume físico? 30 sacas vezes o tamanho do contrato, 450. 30 contratos vezes 450 sacas, perdão. Então, ele está protegendo 13.500 sacas. E qual o volume financeiro disso? $31, certo? Que é o que vale a saca, vezes 30 contratos, vezes 450 sacas, certo? Então, o volume financeiro dessas 13.500 sacas é de 418 mil dólares, certo? Se quiser passar para reais, a gente ainda tem que multiplicar pelo dólar aqui da cotação. Então, vai ser mais ou menos isso aqui vezes 5, aproximadamente 2 milhões de reais. Ficou claro isso aqui, pessoal? Isso aqui é a padronização
de um contrato de commodity no mercado financeiro. Tá? Cada commodity vai ter a sua, mas é basicamente isso, entender quais são os multiplicadores e o tamanho desse contrato para saber qual é o valor financeiro que você está protegendo e qual é o volume físico que você está protegendo também. Beleza? Tudo bem, vou seguir em frente. Brunão, Oi. Brunão, rapidinho, voltando ali naquela parte do custo ali, você tem como dar um exemplo de uma operação real que a gente tenha, digamos, no cotizador e tal, de alguma operação mesmo, um put spread e tal, quanto custaria um put spread para o cara proteger um volume financeiro como esse e tal? Entendeu? Eu vou chegar nisso mais à frente, tá, André? Então beleza. Quando a gente Já for me falar agendei. direto de opções... não, fica tranquilo, vamos chegar lá. Valeu. Quando a gente for falar das opções, né? Tá. Então, quais são os produtos, pessoal? Após identificado o risco que você quer se proteger, certo? Você pode escolher um instrumento. Hoje nós vamos falar exclusivamente de opções, tá bom? Então, opções... Deixa eu só fechar aqui o áudio do Beto. Então, com opções, eu não sei se algum de vocês já teve experiência com o mercado de opções, tá? Mas o que são as opções? Opções são basicamente contratos, tá? De compra e de venda. Então, o comprador desse contrato tem um direito e o vendedor desse contrato tem uma obrigação, certo? Então, o comprador de um contrato de compra, ele quer comprar um ativo mais barato do que o fim da operação, certo? E um comprador de um contrato de venda, ele quer vender um ativo mais caro do que o fim da apuração desse resultado. Tá? Então, vamos dar um exemplo? Vamos voltar aqui. Vamos olhar esse caso da soja Chicago, né? O preço subiu, foi lá para cima. Eu ainda vou colher minha soja. A minha soja está lá, crescendo, e eu sei que eu vou ter uma produção, espero ter uma produção X aqui colhida até março, beleza? O que eu vou fazer? Mas, poxa, esse preço aqui da soja está muito atraente. Se eu conseguir travar esse preço, eu garanto um lucro de X% na minha operação. Poxa, acho que faz total sentido eu travar pelo menos parte da minha produção nesse preço, certo? Então, se eu sou dono da soja, eu fico exposto, né, positivamente à alta dela. Mas se cair, eu perco. O que eu tenho que fazer no mercado de capitais, que eu já expliquei antes? Eu tenho que me posicionar na baixa, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um direito de venda. Eu compro um direito de venda a esse preço aqui, lá em cima, da soja. O que isso quer dizer? Quando chegar lá no vencimento, que ela vai estar aqui embaixo, eu adquiri um direito de vender a esse preço aqui. Então, eu vendo a esse preço, na verdade, independente do preço que o mercado está operando. Faz sentido isso, pessoal? Por isso que eu consegui travar o meu preço. Eu garanti um direito de vender a esse preço, mesmo se o mercado estiver mais baixo. É exatamente o que faz um seguro, né? O que é o seguro do seu carro? O seguro do seu carro é um direito de vender o seu carro pelo preço da tabela FIPE, mesmo quando o preço dele vá a zero. Você bateu o seu carro, você deu perda total nele, você não consegue vender ele por nada. Você venderia ele para uma lata velha, ele virou sucata, né? Mas o seguro cobriu o valor integral do carro. É exatamente essa dinâmica. Você comprou um direito de vender o seu carro ao preço da tabela FIPE, você pagou na frente para ter esse direito, bateu o carro, ele vale zero, você recebeu o preço da tabela FIPE. A dinâmica é exatamente essa. Um seguro efetivamente, o seguro de carro é efetivamente uma opção. Tá bom? Então, essa é a dinâmica para baixa, né? A dinâmica na alta seria o inverso. Imagina nesse ponto aqui, né? Ou nesse ponto aqui mesmo, que você colheu a sua soja e ela estava lá armazenada. Putz, eu tinha me planejado para vender nesse preço aqui, lá em cima. E agora está aqui embaixo.
Mas eu não quero ter custo de ficar mantendo essa soja no silo, eu não quero ter risco na minha produção, eu quero me desfazer dessa soja logo, mas se o mercado voltar a subir, eu queria ganhar também, porque eu estava planejando ganhar aqui. O que eu posso fazer? Eu posso adquirir um direito de compra, né? Qual vai ser a dinâmica? Se o mercado voltar a subir, eu garanti que eu posso comprar nesse preço aqui embaixo. Então, o direito de compra você ganha na alta, beleza? Aqui a gente vai estar tratando só de comprar esses direitos, tá, pessoal? Então, o direito de compra eu ganho se subir, porque eu tenho o direito de comprar mais baixo e o preço está mais alto. E o direito de vender eu ganho na queda, porque eu tenho o direito de vender mais caro do que onde está a commodity agora. Ficou claro isso aqui, pessoal? Sempre pense na lógica do carro, tá? A lógica do seguro de carro é simplesmente um direito de venda. Eu bati meu carro virou sucata, ele vale 0, mas eu garanti que eu tenho o direito de vender para a seguradora o meu carro pelo preço da tabela FIP. Então eu ganhei dinheiro nessa relação. Beleza? Você vai fazer exatamente a mesma dinâmica com a sua produção. Eu quero garantir um preço de venda X, mesmo que a minha, enfim, não vou usar um exemplo extremo, mas que eu perca a minha safra ou que eu tenha algum problema ou que o mercado caia e que o valor dessa commodity valha muito menos do que quando eu me planejei, do que quanto eu me planejei para vendê-lo. Beleza? Tá claro isso, pessoal? Ficou claro esse conceito? Legal. Então vamos seguir. Isso que é a opção, tá? Então, de novo, é um seguro de preço e há desembolso de um custo de operação na entrada. Igualzinho a dinâmica do seguro de carro, certo? Você paga na frente e você pode escolher se você faz o seguro total ou você faz um seguro com franquia de certa parte, beleza? Mas você paga na frente para ter um direito, beleza? Dessa forma, a seguradora, a sua contraparte, tem uma obrigação contra você. Você vai usar se precisar. Se você não bater o seu carro não vai valer 0. Você não precisa acionar a seguradora. Beleza? Mesma coisa aqui. Imagina que a soja, a soja você comprou o seguro aqui embaixo e na hora da venda ele está aqui em cima. Poxa, eu não preciso vender por esse preço aqui embaixo se ele está valendo mais. Eu não vou usar esse seguro. Beleza? Então você paga para ter na frente um direito que talvez você venha a usar. Né? A vantagem disso é você ter previsibilidade no retorno da sua safra, porque independente do movimento que o mercado fizer, você sabe qual preço de venda você tem garantido para aquela sua colheita. Beleza? Inclusive, independente de você colher ou não, né? Porque você vai estar se expondo no mercado de capitais. Aqui, pessoal, seria um processo de vendas para ajudar os assessores a passarem para os clientes, mas aqui a gente já está passando para vocês, eu vou pular um pouquinho, beleza? Então, vamos para as opções. Né? De novo, aquilo que eu expliquei, a opção de venda, você tem um direito, não uma obrigação, de vender um ativo de referência numa determinada data a um preço pré-determinado, como eu expliquei. Então, o que você vai escolher nesse direito? A mesma coisa que o seu seguro do carro. Qual é o preço que eu estou travando, que eu tenho o direito de vender para você, e qual é o prazo desse meu seguro. Né? Então, poxa, eu vou ter a minha compensação financeira para a minha plantação de soja em setembro de 2023. Né? Então, eu vou querer fazer um contrato de venda que está ligado ao futuro da soja para setembro de 2023. Certo, pessoal? Então, eu vou travar o meu preço exatamente para o vencimento que eu estou planejando fazer a minha venda e a minha liquidação financeira. Dessa forma, eu fico protegido até o momento da venda. Beleza? O que são os parâmetros, então? Qual é o ativo? Pode ser soja, pode ser boi, pode ser petróleo, pode ser gás natural, pode ser açúcar, pode ser café. O strike, que é efetivamente o preço que eu quero travar. A data limite, por quanto tempo vale o meu seguro, certo? O prêmio é quanto eu pago, é o nome técnico para saber quanto vale essa minha operação, quanto eu pago para ter esse seguro. Beleza? Vamos seguir em frente.
Aqui, então, vai repetir muito do que a gente já falou, né? O comprador tem direito e o vendedor tem obrigação. Então, eu vou passar aqui um pouco mais rápido, né? Olha o exemplo real aqui, André. Qual que é o racional de comprar uma put? Aqui, lembra que put é a opção de venda. Então, eu estou comprando um seguro para baixo. Racional. O cliente tem proteção contra a queda no preço da commodity, certo? No strike para uma data pré-definida. Ele não tem obrigação de usar essa proteção. Caso o mercado suba, ele continua participando integralmente da alta. Por quê? Porque ele é dono do ativo físico. Então, aqui no caso, ele produziu milho. Se o mercado subir, ele vai surfar essa alta. Beleza? Essa operação não chama margem. Todo o risco da operação é o que você pagou para ter esse seguro. Certo? O seu seguro você pagou, você não usou, o teu risco é o dinheiro que você gastou no seu seguro. Certo? A posição se valoriza com a queda do mercado. Pode ser liquidado antecipadamente, né? Então você não precisa esperar até o vencimento. Se você tiver feito a venda antes, ou se você quiser puramente se desfazer dessa posição antes do fim da operação, você pode, tá? E a liquidação aqui é puramente financeira. Isso é importante, né? Você não tem troca de milho, né, de mão. Você não tem que entregar o milho para ninguém para receber esses recursos caso o preço dele caia. Você vai receber uma injeção de capital na sua conta. Tá? Então, o processo é muito fácil de compensação. Então, o que ele fez? Né? O cliente comprou 40 contratos para março 23 de um contrato de venda de R$ 88,00. Então, o que ele está fazendo? Ele está travando o preço da saca dele a R$ 88,00 até o dia 15 de março. Beleza? E qual é o custo que ele teve para isso? Ele teve um custo, quanto ele pagou por esse seguro? De R$ 1,90 por saca. Beleza? Então, o custo aqui é oferido de R$ 34.000. Ele protegeu por R$ 34.000. Vamos só fazer uma conta aqui que eu acho que está faltando, que é importante. Quando você adquire esse seguro, pensa no seguro do seu carro também. Você não paga 100% do valor do seu carro. Você paga uma fração desse valor para ter proteção sobre o volume total do seu carro, concorda? Aqui é a mesma dinâmica. Então, repara. Vamos pensar que o milho valia 88 no dia que ele fez essa operação. Então, 88 vezes 450, que é o tamanho do contrato de milho, são 450 sacas, igual ao da soja, vezes 40 contratos. O valor financeiro da operação, da posição dele é de R$ 1,5 milhão, quase R$ 1,600 milhão. E quanto ele pagou pelo seguro? R$ 30.000. Certo? Então, ele só paga uma fração do que ele vai efetivamente se proteger. Se ele tinha R$ 1.600.000, isso quer dizer que essa proteção custou 2% do valor da produção dele. Ficou claro isso, pessoal? Apesar dele pagar só 2%, ele se protege no volume total da produção. Igual o carro. No carro você vai pagar lá 4% da tabela FIP no seguro. Aqui, no caso, ele pagou 2%. Beleza? Se protegendo no total da produção. Vamos olhar aqui para esse gráfico. Tá? Esse gráfico, a princípio, ele vai dar um susto em vocês, mas é muito simples a compreensão. Né? Esse eixo X aqui, o eixo horizontal, é o preço do milho. Vamos pensar que ele começou no 88. Aqui é para cima e aqui é para baixo. E o eixo vertical é o resultado da operação de forma financeira. Né? Então, para cima é lucro, para baixo é prejuízo. Certo? Então, o que está acontecendo nesse gráfico exatamente? O preço do seguro é R$ 88,00. Se o milho subiu, foi lá para 94, ele vai usar o seguro de 88? Quem me responde aqui? Ele pode vender a soja por R$ 94,00, o milho por R$ 94,00 no mercado físico. Ele vai usar o direito dele de vender por 88? O que ele ganha mais? Se ele vender 94 ou se ele vender 88? Se ele vender a 94, claro. Então ele não vai usar o seguro dele e vai vender no mercado físico. Beleza. Agora,
qual vai ser o resultado final da operação dele? Por que está aqui com uma parte de prejuízo? Porque ele vai vender a soja, o milho no 94, mas financeiramente, na parte de mercado de capitais, ele tem a perda do seguro que ele pagou. Por isso esse gráfico está negativo aqui, né? Ele ganhou no fim do dia, mas ele teve, no lado financeiro do mercado de capitais, ele gastou o valor desse seguro e não utilizou. Tá? Agora vamos olhar para o outro lado. Estava 88, agora está 86. Poxa, estou no 0 a 0. Por que ele está no 0 a 0? Porque ele ganha 1 para 1 para cada real que o milho cai, mas ele pagou 1,90, lembra? Então, quando chega ali aproximadamente no 86, ele está no 0 a 0, porque ele recupera esse custo que ele teve. Do 86 para baixo, ele vai ganhar de forma ilimitada. Se o milho for a 0, o que é, obviamente, uma impossibilidade, ele ganharia todos esses 86 aqui que ele teve. Né? E que, no caso, ele vai ganhando de 1 para 1. O que está acontecendo no mercado físico, pessoal? No mercado físico, ele tinha se planejado vender o milho a 88 e fez todos os custos dele pensando em vender o milho a 88. Chegou na hora da venda e o milho estava valendo 80. Então, isso quer dizer o quê? No mercado físico, que a gente não está vendo nesse gráfico, ele perdeu 10%. Saiu do 88 e vendeu 80. Mas, como ele tinha comprado o seguro, ele teve aqui um ganho de mais de 100 mil reais no mercado financeiro. Então, ele compensa a perda que ele teve na venda do ativo físico. Ficou claro essa dinâmica, pessoal? Essa aqui é a lógica. Ele ganhar no mercado financeiro na queda do ativo, apesar de ter perdido no mercado físico. Beleza? Então, esse aqui seria o exemplo mais simples de uma proteção que vocês conseguem fazer no mercado. A dinâmica de pensar no seguro do carro é perfeita. Tá? Não vai ser nada diferente. Imagina que a gente tira aqui o milho da conta. Pensa que isso aqui é um seguro de carro. O meu carro vale 88 mil reais, eu paguei 4 mil no seguro, que seja. Eu não bati meu carro, inclusive meu carro apreciou nesse período. Né? A gente viu muito carro usado apreciando no período. Sei que não é comum, mas recentemente a gente viu esse movimento. Não, meu carro agora vale 94 mil reais. Eu vou usar o meu seguro, que eu garanto a venda dele 88 mil? Evidente que não. Né? Agora, bati meu carro, né? Raspei ali a lataria e quero vender ele mesmo assim. Mas eu vou ter que vender mais barato, porque eu estou vendendo um carro amassado. Poxa, eu posso acionar meu seguro e recuperar esse meu valor financeiro para bancar a reforma do meu carro. Beleza? Bati meu carro, ele foi a 0, eu vou acionar o seguro e eu vou ter aqui um ganho financeiro. Apesar de eu ter perdido o valor do ativo físico, o ativo físico foi a 0, eu tive um ganho financeiro que compensou essa perda. E no final eu comecei com um carro e terminei com um carro, menos o valor que eu paguei no seguro para ter esse direito. Beleza? Então a lógica, pessoal, é a mesma. É tão simples quanto isso. Tá? O que vocês têm que entender é exatamente as necessidades de vocês como produtores, o tamanho da proteção que vocês têm que fazer, qual é o preço que seria ideal para vocês travarem o custo de uma produção, quanto faz sentido vocês pagarem por esse seguro, tá? Mas usar essa proteção é super interessante para que vocês garantam a previsibilidade dos retornos que vocês vão ter na safra. Beleza? E a dinâmica é exatamente a de um seguro de um carro. E aqui, por outro lado, pessoal, como eu expliquei, a opção de compra. Né? Então, o cliente tem proteção contra alta num cenário predeterminado. O que quer dizer isso? Você pode vender o seu ativo, ou aqui também, como hedge, você pode fazer uma proteção sobre um insumo da sua produção. Né? Então, imagina que a gente tem aqui nessa sala, não sei, algum produtor de frango. O produtor de frango vai ter um custo muito caro de milho, certo? Para alimentar esses frangos. O que ele tem que fazer? Ele tem que ganhar caso o preço do milho suba, certo? Se subir o preço do milho, ele vai ter que pagar mais pela ração dele, pelo insumo dele. Poxa, então faz sentido ele se expor no mercado financeiro à alta do milho.
porque ele ganha com essa alta do milho e mesmo pagando mais na ração, ele teve um ganho via mercado de capitais. Beleza? Então, vocês podem pensar nessa proteção contra a alta para o que vocês usam como insumo. Certo? Gasolina, fertilizante, milho, né? Eu acabei, enfim, fiquei de fora ali, eu não vi o que cada um aqui produz. Mas a ideia é essa, pensa algo que seja muito relevante na sua esteira de custos, o que é um insumo que é indispensável para você e que pode te derrubar do cavalo, né? Pode acabar com seus planos, e se proteja contra a alta dele. Né? Você consegue adquirir esse seguro olhando para a alta também. Então, mesmo que esse insumo fique mais caro, você consegue travar um preço de compra para ele. Né? O milho estava R$ 92, eu estava planejando meu custo aqui de produção de frango, comprando esse milho a 92, ele foi a 100. Caramba, vou ter que pagar agora R$ 8 a mais por saca. Me ferrei, né? Mudou meus planos. Agora, se eu tivesse comprado uma exposição para a alta do milho, eu teria perdido no mercado físico, eu pago mais, de fato, no milho no mercado físico, que eu vou alimentar minha população de frangos, mas eu ganhei aqui com a alta do milho no mercado financeiro, o que compensa essa alta, ou pelo menos minimiza esse efeito nos meus custos. Ficou claro, pessoal? Então, não só proteger a sua produção, né, o valor do seu bem, do seu ativo físico. Bruno, travou. O pessoal ver se o Bruno consegue voltar ali. Pessoal, vai anotando que no final a gente quer abrir para vocês estirando dúvidas, ok? Vocês estão me ouvindo? Edson? Sim, sim. Voltou. Opa, chegou a travar a ligação? Travou. Travou, Bruno. Travou, mas na hora que você já estava concluindo ali da alta dos insumos. Não, beleza. É que eu fiquei aqui perguntando se vocês estavam, eu reparei que travou também. Tá? Agora, pessoal, a gente chega na página 2, que já começa a ficar um pouco mais interessante essa questão da proteção. O que o mercado de capitais me permite fazer que eu não conseguiria fazer num mercado de seguros, por exemplo, que eu não tenho um paralelo perfeito para o meu carro. Poxa, Bruno, você está me dizendo que eu consigo proteger 100% da queda da minha commodity. Então, se o milho valia 88, eu consigo proteger até o milho ir a zero. Beleza, mas eu não acho que o milho vai a zero. É muito difícil o milho ir a zero. Né? Ao passo que um seguro total é mais caro do que um seguro parcial. Todo mundo sabe isso. Né? Se você aluga um carro, você pega o seguro total, vai ser o mais caro possível. Você pode pegar um seguro mais barato que não vai lá te proteger contra vidro quebrado, enfim, e roubo, por exemplo, de bens pessoais. Poxa, o que dá para fazer para eu pagar mais barato nesse seguro? Aquele seguro que estava custando 2% que você mostrou, como eu faço para pagar 1,5% nele? Né? E aqui você consegue fazer o put spread. Tá? O put spread, lembra da put, é o nosso direito de venda, com essa segunda palavra aqui, que é o spread, tá? Que é basicamente o que a gente chama em português de trava de baixa. Tá? Se alguém já olhou para o mercado de opção antes dessa reunião, vai conhecer como trava de baixa. Né? E por que ela é uma trava? Por que a gente chama de trava? Porque ela só vai te permitir o ganho em determinada queda, não de forma ilimitada. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está adquirindo o seguro lá nos R$ 88, mas só até os 82. Se cair abaixo de 82, ele já não tem mais ganho no mercado financeiro. Fez sentido isso, pessoal?
Então, ele só vai ganhar dentro dessa faixa de queda. Ele não tem mais aquele ganho ilimitado, como eu falei para vocês. Se o milho for a 0, ele só vai ganhar até 82. Ele vai ter um problema lá no mercado físico. Poxa, Bruno, mas por que eu faria isso? Se eu posso ter o seguro total, por que eu faria um seguro parcial? Porque esse seguro parcial ele é muito mais barato do que o seguro total. E ele pode compreender uma expectativa de mercado que você tem. Poxa, Bruno, eu não preciso proteger 100% da queda do preço da commodity. Eu queria proteger do 100%, que é aqui 88%, até ali uns 90%, né? 10% de queda, porque eu não acho que vai cair mais que isso. Se cair mais que isso é muito difícil. Então você consegue fazer uma proteção parcial nessa queda, tá? Tudo vai depender da expectativa que vocês têm para a commodity. Obviamente é muito mais seguro e muito mais tranquilizante fazer um seguro total, mas obviamente vai ser muito mais caro. Então vocês podem ter essa alternativa de fazer a proteção numa queda limitada. Vamos voltar ao gráfico para vocês verem. Ao invés de eu ter aqui um ganho ilimitado na baixa, eu limito aqui nos 82. Beleza? E a partir de 82, eu não tenho mais ganho no mercado de capitais com essa operação. Beleza? Isso aqui, pessoal, para ser sincero, sai mais do que o seguro total. O seguro total é um seguro muito caro. Tá? Normalmente, vocês vão proteger ali uns 10%, os primeiros 10% de queda no preço de uma commodity. Tá bom? É mais incerto, sim, mas é o mais comum que a gente vê no mercado por ser mais barato. Tá? Você vai sempre ganhar entre essa diferença aqui dos preços, né? Então, o preço de venda e o preço que você limitou. Os preços da B3 acompanham o físico de forma exata? Falou o Paulo Coan, perguntou. Boa pergunta, Paulo. Os preços da B3, eles acompanham índices diferentes. Então, cada commodity vai ter um índice diferente. Tá? O que vai depender se esse índice acompanha de forma exata o ativo físico? Depende da praça que você negocia o seu ativo físico, certo? Então, se você vende no Mato Grosso, ou se você vende em Minas Gerais, né, a sua produção de gado aqui, supondo, você vai ter compradores com preços diferentes, beleza? Qual a melhor forma de você ponderar essa relação entre o seu preço e o preço do ativo físico? É entender a correlação entre a praça que você vende para o que é negociado na B3, beleza? E você tem, a gente passa isso, né, os escritórios, né, que trabalham com a gente têm acesso a isso, que é o que a gente chama de diferenciais de base, né, que é basicamente a diferença entre as praças principais do Brasil de preço e o ativo que é negociado efetivamente na B3. Tá bom, Paulo? Então, mesmo que ele não acompanhe, ele não seja referenciado exatamente à praça que você vende, você consegue fazer uma apuração bem precisa do quanto você precisa desse movimento no mercado da B3 para satisfazer o seu movimento no mercado físico. Tá? Boi de Goiás com o da B3 já teve R$60 de diferença. Como é feito esse diferencial de base? É basicamente uma apuração de um órgão especializado que vai ver isso ao longo do tempo. Tá com o iPhone aqui, não está com o nome. Tá? O que é importante aqui? Quem perguntou, que eu não estou vendo aqui seu nome, é a correlação. Né? O diferencial de base ele é pouco importante. Você tem que entender qual é a correlação. Poxa, caiu, tem uma diferença de R$60, beleza. Mas caiu um na B3, caiu um em Goiás também? Legal. Então eu consigo me proteger com esse ativo. Concorda? Isso vai fazer diferença do quanto eu vou me proteger. O tamanho do seu hedge. Né? Porque se tem uma diferença muito grande, o volume financeiro do contrato da B3 não vai corresponder ao volume financeiro do seu gado. Tá? O mais importante é você entender a correlação. O meu contrato, né, o boi de Goiás, mexe junto com o boi da B3? Eles têm uma correlação grande? Caso tenha, se sim, vale a pena você fazer uma operação uso do boi da B3, certo? Agora, levar em conta o diferencial de base para saber qual vai ser o tamanho da posição que você vai fazer de proteção.
Fez sentido? Eu não estou vendo o nome da pessoa, mas imagino que tenha respondido. Se não teve uma... Se não chegou a falar mais. Normalmente, deságio em relação à CPE. Perfeito. A própria CPE que faz essa apuração, normalmente tem deságio mesmo, tá? Mas isso é variável, Edson. Perfeito. O importante é a correlação. Acho que isso que é o mais importante, tá? Existe sempre esse deságio. O importante é entender o quanto varia esse deságio. Se esse deságio for sempre o mesmo, então você tem ali um hedge muito bom. Se esse deságio variar, você tem que levar isso em consideração que isso é um risco para a sua proteção. Sua proteção não vai ser perfeita, tá? Então isso tem que ser considerado na hora de fazer a proteção. Mas não é o deságio em si que você tem que observar. É a correlação e o quanto esse deságio se mantém ao longo do tempo. Beleza? Ô, Bruno, se não me Oi. engano, tem como ver essas médias históricas, né? Tem Com como certeza. pesquisar. O Para relatório que a se gente manda, programar, inclusive, né? organizado, a gente manda um relatório organizado que ele olha o histórico, né? Ele não olha só a foto. É o que eu estava falando. Isso. Você tem que olhar essa correlação ao longo do tempo para entender se realmente faz sentido para você ou se não faz sentido para você. Tá? As praças principais, via de regra, têm uma correlação muito estável, tá, pessoal? Mas esse diferencial de base vai fazer diferença todos os dias. É importante considerar isso na hora da apuração desse resultado. E o Edson, enfim, estuda isso, vai entender até melhor que eu como é que funciona essas questões. Beleza? Aqui, outras estruturas que a gente não vai passar por hoje, tá, pessoal? Porque são estruturas um pouco mais complicadas. E aqui, pessoal, acho que são informações gerais, né? Vocês têm acesso a esses dados, todos esses dados são públicos, que vão ser levados em consideração na hora de montar a estratégia de vocês, como eu falei, né? Tem horários de negociação, tem o tamanho dos contratos, né? E principalmente tem os vencimentos desses contratos. Tudo isso vai ser abordado, né, pelo André, pelo Edson, enfim, quem acompanhar vocês vai ter acesso a essas informações. Todas elas vão ser tratadas antes de montar o RED de vocês. Vocês têm a sorte de estar sendo atendidos aqui por uma mesa super capacitada nesse tipo de produto. Então, isso aqui vai ser apresentado para vocês na hora da negociação. Acho que vai ser um pouco redundante se eu ficar, ou perda de tempo, eu ficar explicando para vocês como é o tamanho de cada contrato, tá? Tudo isso vai ser apresentado de acordo com a necessidade de vocês. Tanto o diferencial de base, quanto a correlação com a B3, quanto o tamanho do contrato em relação à sua produção e o que vocês vão fazer de operação. Acho que o mais importante aqui é vocês entenderem o conceito técnico do que é essas operações de seguro, ganho na alta do insumo, trava de baixa e a trava de alta. Né? A trava de alta vai ser a mesma coisa que a trava de baixa, só que o contrário. Né? Você vai limitar o seu ganho, né, nesse insumo que é um custo para você, numa determinada faixa, ao invés de ganhar de forma ilimitada. Por quê? Novamente, porque vai ser mais barato do que comprar aquele ganho ilimitado na alta. Então, você vai ganhar só nessa faixa aqui. Tá? Então, isso é o mais importante vocês saberem, tá, pessoal? Turma, acho que já estou batendo uma hora aqui. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma questão que vocês queiram tirar? Eu sei que é um tema super denso, tá? É um tema longo. Vão surgir dúvidas no futuro, tá? Então vocês têm total disponibilidade de falar com a mesa de vocês, trazer dúvidas para mim sem problema, tá? Existe toda uma outra parte para quem for operar via conta PJ, tá? Quem for operar efetivamente abrindo conta PJ, tem outras formas de fazer esse hedge que não só as opções, beleza? Você consegue na XP liberar limite de crédito para operar sem pagar no início da operação, pagando só no final da operação. Então, aqui a gente abordou das estratégias exclusivamente de opções que você paga na entrada, como se fosse o seguro. Mas existem outras alternativas para os clientes que forem operar na pessoa jurídica. Tá? Universo de pessoa física, via de regra, a gente vai estar trabalhando dessa forma aqui com pagamento de prêmio. Tá? Então, tem mais coisa, eu sei que vão gerar dúvidas, mas agora, hoje, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma questão aqui que a gente possa tratar agora? Ô, Bruno, Opa!
Primeiro, parabéns aí, cara. Eu acho que foi bem explicativo. Tinha coisa daqui que eu não sabia, do put spread, muito legal para o produtor, pra poder passar para o produtor, para os nossos produtores aqui. Achei bem bacana. Eu só queria fazer uma colocação aqui para os produtores, né? Que a gente está vendo, tem alguns produtores ali, e a gente mexe bastante com o produtor de gado, né? Que é muito importante a gente saber o custo de produção da sua operação, né, galera? Porque essa operação aí que o Bruno falou, né, que ele explicou bem aqui, ela tem que ser muito, muito balizada no seu custo de produção para você saber a sua meta de lucro, né? Então, assim, o que seria mais interessante você não vai ter aqueles ganhos exorbitantes, né, que o produtor ele não pode trabalhar de forma especulativa, né? Ou não, pelo menos não deveria fazer isso de forma especulativa, mas é muito interessante que você consegue proteger muito o seu capital, né? Há exemplo de alguns produtores que até estão presentes na reunião, a arroba do boi gordo chegou a bater 330, né? Hoje ela está 190. Então, assim, se naquele momento você tivesse protegido o seu capital, né? Hoje, você imagina o tanto de... Realmente seria um dinheiro entrando no seu bolso, seria lucro realmente, entrando livre no seu bolso, né? A gente está falando ainda da queda de quase 50% do preço do gado. E eu acho outra coisa legal que a gente pode falar aqui, né, Bruno, que ele não precisa só fazer uma proteção de compra ou de venda, ele pode trabalhar com as duas formas, né? Então, por exemplo, você está trabalhando com um boi, né? Você pode fazer a trava da venda, tem uma opção de vender, e também posso fazer uma opção de compra, né? Posso fazer a opção de venda da arroba do boi gordo, mas posso fazer a opção de compra dos insumos necessários para a produção. Então, o produtor que realmente quer trabalhar, ele tem essas opções de ficar protegido aí, né? Não ficar especulando, ficar à mercê do mercado, ele consegue se proteger e ter um resultado bem satisfatório ao longo prazo. Perfeito. Eu acho que a parte mais importante aqui, Edson, que gera mais dúvida, pessoal, é entender isso. Quando a gente trabalha com opções, a gente está adquirindo esses seguros da mesma forma que a gente adquire o seguro de um carro. Você vai deixar esse capital que você alocou em risco? Sim. No limite, você pode não usar esse direito e perder esse valor. Quando você faz isso numa estratégia de hedge, você não usou o seu direito de proteção, quer dizer que você se deu bem no mercado físico. Tá? Então, você teve uma boa notícia no mercado físico também. E você, para fazer essa proteção integral, né, que nem o caso que a gente olhou aqui, você vai gastar em torno de R$30 mil para proteger uma safra que tem um valor financeiro de R$1.600.000. Então, você vai correr risco apenas com uma fração do seu capital. Poxa, Bruno, mas eu perdi todo o dinheiro que investi? Sim, mas ele custava só 2% do que você ganhou no mercado físico. Então, isso é que é importante, porque a gente ouve muito isso do produtor. Poxa, mas o meu gado não vai a zero. Eu não quero perder tudo. Mas você não está perdendo tudo, você está arriscando apenas 2%. Se você perder, você perdeu só 2%. É um movimento minúsculo no preço do ativo. Nem sempre vai ser 2%, pessoal. Você pode fazer com 10%, pode custar 5%, 10%, que seja. Você tem que fazer a conta para ver se faz sentido para você. Mas entenda que a exposição financeira nas opções é uma fração do total que você vai estar segurando. Você paga 4% no seguro do seu carro, você não paga o valor do seguro total do seu carro. Beleza? É exatamente a mesma dinâmica. Acho que isso é o que mais gera dúvida quando a gente trata de opções. Lembrando aí, Bruno, você até falou um negócio legal, né? Mas a gente escuta isso, né? A gente, como trabalha com os produtores, meu gado realmente não vai a zero. A gente já escutou isso. Beleza, mas caiu 50%. Você quebrou do mesmo jeito, cara. Se o seu gado cair 50%, não foi, caiu metade, mas você quebrou do mesmo jeito, que você não vai conseguir manter o seu custo de produção. Então, assim, você deixou de gastar, entre aspas, 2% do seu patrimônio, né? E acabou perdendo 40%, né? Então, é muito, muito interessante, sim. É uma fração muito pequena para você correr o risco, né? Ficar especulando. É bem, bem interessante. Perfeito. Acho que também é importante tratar aqui, Edson, que essas relações de proteção, elas são super importantes para a produção e são sempre interessantes de fazer, pessoal, no momento onde você tem tranquilidade no mercado. A gente sabe que psicologicamente é mais comum você adquirir uma proteção no momento que você está com medo, no momento que você está com estresse. Então, o que a gente viu aqui na mesa que é muito comum? A gente viu essa soja derretendo, caindo 40%, perdão, o milho caindo 40%, e qual foi o movimento que a gente teve? Um monte de gente
procurando proteção em milho depois que o milho caiu. Tá? Quem se deu bem, na verdade, foi o produtor da soja. O produtor da soja olhou para o lado, viu o produtor de milho desesperado e foi lá e fez o hedge dele. Tá? Então, conseguiu se proteger no momento que a soja tinha caído só 15%. Né? Então, é importante sempre considerar isso. Tá? A gente sempre fala aqui de forma de jargão de mercado que tem que comprar o guarda-chuva no dia que está fazendo sol. Se for comprar o guarda-chuva no dia que está chovendo, você vai pagar o triplo pelo guarda-chuva. Tá? Então, é importante sempre ter essa noção que usar o hedge para a sua produção não é uma estratégia especulativa. Ela tem um custo, mas ela ajuda você a ter previsibilidade, né, nos seus retornos e nos seus custos, que vão te garantir um resultado financeiro mais estável no futuro. Se você não usar o seguro, o cara do seu lado que não pagou por esse seguro ficou melhor que você financeiramente. Sim, mas, cara, ele estava correndo um risco muito maior. Então, considerem isso. O fato de você não usar o seguro e esse capital investido ir a zero é o melhor cenário para você. Porque se isso aconteceu, quer dizer que você ganhou mais no mercado físico. Tá? Então, é essa noção que vocês têm que ter. Usar o seguro é sempre um cenário ruim. Mas, estrategicamente, a gente fica feliz quando usa o seguro. Pô, olha só, fiz aquela proteção, aquela estratégia, me dei bem. Porque, de fato, o milho caiu. A lógica aqui não tem que ser essa. Olha só, eu sou prudente e estou planejando tanto os meus custos quanto os meus retornos com antecedência, travando toda a exposição que eu tenho à variação do preço da commodity num preço que eu fico confortável. Porque o meu negócio é produção e venda. Eu não controlo o preço do boi no final do dia. Eu não controlo o preço da soja. Eu não sou responsável, né, efetivamente pelo cenário macro da commodity. Então, o melhor que eu posso fazer é ser prudente na condução do meu negócio. Tá? Então, o mais importante nessa hora é vocês terem essa visão. O seguro, ninguém fica feliz de bater o carro e usar o seguro. Vocês têm que ter a mesma lógica na cabeça. Se você não usar o seguro e o cara do seu lado fala, pô, ganha mais dinheiro que você, isso é lógica errada. Né? Ele ganhou de forma imprudente. Beleza? É sempre melhor você estar segurado e, se não usar o seguro, é o melhor dos cenários, porque você realmente ganhou no mercado físico e o mercado ficou favorável para você. Beleza? Então, tenham isso em mente. Né? Adquirir seguro é para não usar, tá bom? E se usar, melhor que usou, porque você estava protegido e fez a coisa certa. Beleza? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aí, só abrir o microfone e mandar. Se quiser mandar no chat também, fica à vontade. Bom, então, pelo jeito não temos mais nenhuma pergunta. Brunão, mais uma vez, cara, uma aula imensa aí, cara. Você é demais. Agradecer a sua presença, a presença de todo mundo aí, os produtores que participaram. É muito bom ter vocês aqui. Espero que a gente possa ter sido isso só o início de uma relação bacana aí. A gente quer muito ter vocês aqui com a gente. Noelison, porra, obrigado, parabéns aí pela organização de tudo aí. O Edson, obrigado aí por ter convidado os seus colegas aí, os seus clientes produtores. E, bom, sem mais, vamos liberar a galera aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu, Noelison. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Brunão. Prazer. Abração. Tchau, tchau.